de partida para a prova do grupo de turismo. A seu lado, na primeira fila, o bicampeão nacional, Nia Amorim. Mais atrás estavam Jorge Petis e António Barros. 3 Ford Sierra RS 500 e um BMW M3 com os 4 melhores tempos da sessão de treinos cronometrados. A partida com Nia Amorim a colocar-se na dianteira. Carlos Rodrigues, apesar de ser o detentor da pole, não conseguiu bater o seu adversário a quando do arranque. Assim, Nia Amorim assumiu o comando da prova, seguido por Rodrigues, enquanto que Jorge Petis e António Barros eram respectivamente terceiro e quarto classificados. Logo na primeira das 18 voltas ao circuito de Vila do Conde, que compunham mais esta prova do Nacional, os 3 primeiros distanciavam-se do resto do pelotão e mesmo dentro do grupo que liderava, já se evidenciava alguma vantagem do primeiro em relação a Carlos Rodrigues. Rodrigues queixava-se de problemas com a aderência do carro, já que as molas que escolhera para disputar a corrida eram demasiado duras, fazendo com que o seu Sierra escorregasse muito e dificultando-lhe a condução. Atrás de Rodrigues seguiam Petis, Barros e Jorge Félix. Lígia Albuquerque, Miguel Conceiro e Ferreira da Silva disputavam o 7º posto com a vantagem nas primeiras voltas para a concorrente do Mercedes. Nia Amorim obtinha a volta mais rápida, apesar de não ter nenhum perseguidor próximo. E António Barros, num Sierra RS 500, era o 4º classificado desde o início da corrida. À entrada para a reta da meta, na zona da curva do Castelo, Miguel Conceiro consegue ultrapassar Lígia Albuquerque naquela que foi a primeira troca de posições depois de cumpridas 4 voltas. Nia Amorim continuava a ser o líder destacado e as dobragens aos concorrentes mais atrasados começaram muito cedo, evidenciando grandes diferenças de andamento entre os que participam nestas provas. Jorge Petis e o seu BMW M3 mantiveram sempre o 3º lugar, tal como Jorge Félix, que num carro idêntico ao de Petis, foi do princípio ao final da prova 5º classificado. Aliás, esta corrida do Grupo Turismo foi bastante monótona, principalmente no que se refere aos lugares da frente, já que os pilotos que terminaram nas 6 primeiras posições as ocupavam desde a primeira volta. A única animação continuava a ser dada pelo despique entre Lígia Albuquerque e Miguel Conceiro, que à 6ª volta trocavam novamente de posições e Lígia recuperava o 7º posto. Em relação ao primeiro lugar, Nia Amorim era ainda e sempre o líder. O piloto do Sierra preparava-se para a 2ª vitória consecutiva no Nacional do Turismo. O seu mais direto adversário no campeonato e nas pistas, Carlos Rodrigues, continuava a rodar na 2ª posição. À 8ª volta, Miguel Conceiro voltou a passar Lígia Albuquerque. O piloto Toyota manter-se-ia no 7º lugar quase até ao final da prova, mas foi forçado a abandonar devido a problemas com os travões do seu carro. Entretanto, Ferreira da Silva, ao tentar também ultrapassar Lígia Albuquerque, despistou-se na curva da Praia Azul, indo embater com alguma violência nos raios de proteção da pista. Nia Amorim encaminhava-se para a vitória. Apesar de, durante grande parte da corrida, ter tido uma grande vantagem sobre Carlos Rodrigues, nas últimas voltas Rodrigues conseguiu aproximar-se do campeão nacional, terminando a prova com uma diferença de 3 segundos para o vencedor. Foi uma corrida que eu ganhei um certo avanço logo na primeira volta. Ontem tivemos problemas nos treinos com a pressão de turbo e com os alinhamentos no carro, porque alterámos umas coisas e piorou. Hoje arranquei logo na frente, consegui distanciar-me. O carro portou-se impecavelmente da primeira à última volta. Acho que se o meu azar acabar, dado que favoreci o meu maior adversário no campeonato nas 2 primeiras provas, em Vila Real porque desisti quando ia em primeiro e já com largo avanço, no autódromo porque lhe emprestei o motor para ele ganhar. Penso que agora, se acabar com o meu azar, que podemos ter um campeonato interessante até ao fim do ano. Classificação final desta prova do Campeonato Nacional de Velocidade Grupo do Turismo. Em primeiro lugar, Nia Amorim. Segundo, Carlos Rodrigues. Terceiro, Jorge Petis. Quarto, António Barros. E quinto, Jorge Félix. A volta mais rápida foi para Nia Amorim.